Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira. O Senado Notícias está no ar. O Senado deve votar hoje em sessão remota o novo marco legal do saneamento básico. O texto estabelece mecanismos para atrair investimentos privados para o setor. O senador Tasso Gereissati foi o relator do PL 4162 de 2019, apresentado pelo governo. No relatório, o parlamentar lembrou que desde a edição da medida provisória 844 de 2018, o Congresso Nacional tem tentado modernizar o marco legal do saneamento. Tasso recomendou a aprovação do PL sem alterações. O texto, aprovado na Câmara dos Deputados no fim do ano passado, prorroga o prazo para o fim dos lixões e facilita a privatização de estatais do setor. O que existe hoje é uma palavra aparentemente irrelevante, chama-se contrato de programa. Contrato de programa só pode ser feito entre uma entidade estatal e outra entidade estatal. E, portanto, não há competição, não há concorrência e não há licitação. No momento que você muda isso para contrato de concessão, essas empresas vão ser obrigadas a competir e, portanto, mesmo as estaduais ficarem mais eficientes e fazer licitação para concorrer com as empresas privadas. Por outro lado, é importante dizer o seguinte: o Estado brasileiro, a União dos Estados e Municípios, não tem recursos suficientes para cobrir a necessidade de saneamento básico dos municípios e estados mais pobres do país. Entre os pontos abordados no projeto estão a determinação de que os contratos em vigor vão ser mantidos até março de 2022, podendo ser prorrogados até 30 anos. Os contratos também deverão cumprir metas até o final de 2033, com cobertura de 99% para o fornecimento de água potável e de 90% para coleta e tratamento de esgoto. Também define que os contratos entre as cidades e empresas estaduais de água e esgoto vão passar a ser de concessão, com abertura de licitação envolvendo empresas públicas e privadas. Atualmente, esses acordos são feitos diretamente, sem concorrência. O projeto também estende os prazos da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Os novos prazos vão de 2021 para capitais e regiões metropolitanas até 2024 para municípios com até 50 mil habitantes. Vão ser definidos muito claramente metas, objetivos. As agências reguladoras, além de controlar as tarifas, vão seguir essas metas e objetivos. E as empresas, sejam estaduais ou sejam privadas, vão ser obrigadas a cumprir essas metas sob o risco de perder os seus contratos. Mas o projeto de lei do novo marco legal do saneamento básico está longe de ser consenso entre os parlamentares. O senador Everton comentou a expectativa para a sessão de hoje. Teremos um dia difícil, é um item apenas da pauta, que é o projeto de lei que trata sobre o saneamento. Não há consenso, então é um dia que foi tirado para ir para o voto, né? Então há muitas ainda divergências, mas o presidente estabeleceu que é preciso deliberar. É o que a casa irá fazer. Em sessão virtual, nesta terça-feira, o plenário do Senado aprovou o adiamento das eleições municipais. A data do primeiro turno passa de 4 de outubro para o dia 15 de novembro, feriado nacional. Já o segundo turno, nos municípios em que houver necessidade, ficará no dia 29 de novembro, um domingo. Para ser promulgada, a proposta ainda precisa ser analisada e votada pela Câmara dos Deputados. Por conta de um acordo entre presidência do Senado, relator e líderes partidários, a proposta de emenda à Constituição foi aprovada em 2 turnos durante uma única sessão. Pelo método tradicional, o prazo entre um turno e outro é de 5 sessões plenárias. A pressa se justifica pela proximidade com as eleições e a necessidade, de acordo com a PEC, de garantir a segurança dos eleitores enquanto o país enfrenta a pandemia do novo coronavírus. Mesmo com o adiamento para 15 de novembro, o texto também autoriza a Justiça Eleitoral prorrogar por mais tempo a escolha de prefeitos e vereadores nas cidades em que os casos de Covid-19 não estão controlados, mas tem um limite, 27 de dezembro.
A proposta não estica os mandatos atuais e nem muda a data da posse dos eleitos, prevista para o dia 1º de janeiro do ano que vem. Apesar dos favoráveis a essa ideia terem vencido, alguns partidos não concordaram. Eu sou contra a realização de eleições em qualquer data, enquanto vigorarem essas certezas científicas de isolamento social e essas incertezas quanto à extensão da pandemia. Uma vida sequer que seja sacrificada por conta das aglomerações de campanhas eleitorais mais extensas e de uma eleição nessas condições, já não vai ter valido a pena. Nós fazemos valer a Constituição a qualquer preço. Por que não suspender as eleições? Bom, primeiro, presidente, aí eu acho que seria casuísmo. Veja, seria dado mais 2 anos de mandato e seria, para alguns, se aproveitar do vírus. Nós não podemos criar circunstância de aproveitamento do vírus, porque isso fere a Constituição, presidente. E é o artigo 60 da Constituição, parágrafo 4º, inciso 2, que diz da periodicidade do voto. 15 segundos. É uma cláusula delicada, presidente. Em tempos em que a Constituição é questionada, nós não podemos ferir uma cláusula pétrea da Constituição, que é a periodicidade do voto. Não se trata de uma decisão política. Aqui trata de uma questão sanitária. Trata-se da vida, trata-se da saúde. Então eu peço vênia a todos os meus colegas prefeitos, vereadores, que acham que neste momento poderia se discutir alguma questão relacionada a seus mandatos. Agora a Constituição, a PEC que eu estou relatando, ela trata sobre adiamento de eleição. Tudo que for fora da data da eleição, melhor a gente não entrar, não tocar, para não perder justamente o foco que era a construção de uma nova data. O texto ainda determina novos prazos para o calendário eleitoral de 2020. A escolha dos candidatos pelos partidos e deliberação sobre coligações será entre 31 de agosto e 16 de setembro. Até o dia 26 do mesmo mês, ficou o prazo para partidos e coligações solicitarem à Justiça Eleitoral o registro das candidaturas. A partir desta data, começa a propaganda eleitoral, inclusive na internet. Já no dia 27 de outubro, acaba o prazo para divulgação de relatório discriminando transferências do fundo partidário e recursos recebidos em dinheiro. 15 de dezembro é a data limite para encaminhamento à Justiça Eleitoral das prestações de contas de campanha dos candidatos e dos partidos políticos. No dia 18 de dezembro, ocorre a diplomação dos candidatos eleitos. Os prazos que já venceram não serão alterados. Sobre a ampliação do horário de votação, a PEC autoriza o Tribunal Superior Eleitoral a mudar o início e término da votação de acordo com a condição sanitária de cada município. Outros ajustes sobre o calendário e o processo eleitoral também devem ser feitos pelo TSE. Construímos juntos uma emenda constitucional que vai proporcionar a preservação da vida dos brasileiros, cuidar da saúde das pessoas nesse momento de dificuldade, mas ao mesmo tempo proteger a democracia. Durante a sessão, também foi aprovada a medida provisória que corta pela metade as contribuições das empresas para financiar o Sistema S. Originalmente, a proposta enviada pelo presidente Jair Bolsonaro previa que as empresas não pagariam os valores nos meses de abril, maio e junho. Mas o Congresso decidiu mudar esse ponto, determinando que o corte seja feito apenas nos meses de abril e maio. À medida que as empresas vêm sendo fortemente afetadas em seus negócios, é oportuna a redução temporária das alíquotas de contribuição devidas pelas empresas aos serviços sociais autônomos. No entanto, temos de considerar a situação do Sistema S, que teve inesperadamente diminuída a sua receita por conta do decréscimo das alíquotas. A medida é parte do pacote do governo federal para enfrentar os impactos da pandemia na economia. O Sistema S é composto por 9 instituições, como SESC, SENAI e SENAC. Essas entidades oferecem treinamento profissional, consultoria e assistência social, tanto para empreendedores como para a população em geral. Parte do sistema é mantido por meio de repasses obrigatórios feitos por empresas. O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, informou que o Brasil pretende tomar parte, junto com a Universidade de Oxford, da Inglaterra, de iniciativas para o desenvolvimento de uma vacina
contra a Covid-19. Ele participou de reunião na comissão do Congresso que acompanha as ações governamentais para o combate à pandemia. Eduardo Pazuello assumiu o Ministério da Saúde interinamente em maio, depois da saída de Nelson Teich. Ele foi chamado para falar sobre as ações do Ministério no enfrentamento à pandemia. Pazuello lembrou que, além dos 138 bilhões que a lei orçamentária destinou para a saúde, o governo disponibilizou cerca de 39 bi em créditos extraordinários para ações de combate ao coronavírus. Segundo o ministro, o governo já transferiu 1,2 bilhão para habilitar 8.600 leitos em todo o país. Distribuiu 13 milhões de doses de medicamentos, 116 milhões de equipamentos de proteção individual e mais de 11 milhões de testes. Pazuello garantiu que a intenção do Ministério é dar transparência infinita a todos os dados. Todos esses itens estão disponíveis nessa apresentação e eu faço aqui um adiantamento aos senhores que todos os dados do Ministério da Saúde estarão disponíveis, estão sendo colocados no nosso portal, no site do Ministério da Saúde. Todos os brasileiros, parlamentares, empresários, cidadãos comuns, vão poder acompanhar cada centavo, cada item que foi distribuído para cada município, para cada estado, quando foi, para que foi, qual a origem e quando foi entregue aquilo e aonde está. Ele disse também que o Ministério da Saúde está divulgando novas orientações para o atendimento dos pacientes. A estratégia não é ficar em casa, aguardar piorar e depois procurar o médico. A estratégia é procurar o médico imediatamente. Este é o grande objetivo e é o que vai salvar a vida dos nossos brasileiros. É o atendimento imediato. Isso é a curva de aprendizagem, é a verificação no mundo e a verificação nos estados brasileiros que já tiveram um impacto e como eles combateram nesse primeiro impacto. O ministro reconheceu que a decisão do STF de dar poder a estados e municípios para decidir sobre o isolamento foi a mais acertada. Passar para os estados e municípios ali o poder de decidir de como se posicionar, como fazer o isolamento, como fazer eu acho que é a única possível. E cabe ao governo federal as observações macro e as ações específicas de estruturas federais. Estruturas federais. São discussões nesse nível. Mesmo que uma estrutura federal a gente possa fazer uma observação específica, pactuar com o Estado e com o município, não tomar decisão unilateral. Acredito que esse é o melhor desenho. Foram muitos questionamentos. Nós tivemos, mais precisamente no mês de abril, algumas parcerias e anúncios do governo, alguns, por exemplo, através do CNPq, da ordem de 50 milhões de reais para investimento de pesquisa, não é? Para chegarmos, por exemplo, às vacinas. Mas nós tivemos agora uma informação publicada em toda a imprensa mundial de que, apesar de participar da fase de testes em humanos, o Brasil corre o risco de ficar de fora das primeiras levas de compras de vacina da Universidade de Oxford, caso o governo brasileiro não assine um acordo com a universidade para ter prioridade na compra desses produtos. Eu pergunto ao ministro, em que pé está esse investimento, que ao mesmo tempo também, qual a expectativa para que o Brasil possa participar do acesso a essas vacinas, que é fundamental para todo mundo. E aí é uma vacina da Faculdade de Oxford, que é da AstraZeneca, que nós estamos fechando com a Casa Civil a assinatura já do compromisso de participação do Brasil. Já estamos nas ligações paralelas com a universidade e com a AstraZeneca, já bem adiantada, envolvendo aí a Fiocruz, a Biomanguinhos, e a Casa Civil está analisando essa assinatura para os próximos momentos, de hoje para amanhã, essa semana.
E pesquisa aponta eficácia no uso da dexametasona. O medicamento pode ser o primeiro a reduzir o número de mortes em pacientes graves contaminados pelo novo coronavírus. Enquanto não temos a vacina contra a Covid-19, estudos avançam em testagem de medicamentos que podem diminuir a mortalidade das pessoas infectadas. A pesquisa mais animadora foi desenvolvida pela Universidade de Oxford, na Inglaterra. 2.104 pacientes internados receberam medicamento corticoide dexametasona por 10 dias e foram comparados com mais de 4.321 pessoas que não tomaram o remédio. A dexametasona reduziu as mortes em 35% nos pacientes que estavam nos ventiladores mecânicos e em 20% em outros pacientes que receberam apenas oxigênio. A pesquisa aponta uma melhor eficácia nos pacientes em estado mais grave. O tratamento pode evitar uma morte a cada 8 pacientes. A dexametasona é um medicamento de baixo custo e de fácil acesso. A Organização Mundial da Saúde celebra os resultados preliminares da pesquisa e pede o aumento da produção. Embora existam dados preliminares, as descobertas recentes de que o esteroide dexametasona pode salvar pacientes com Covid-19 em estado grave nos dá uma grande razão para comemorar. O desafio agora é aumentar a produção e distribuir rapidamente, de forma equitativa, dexametasona em todo o mundo, focando onde for mais necessário. A procura já aumentou após o resultado dos testes do Reino Unido, demonstrando os benefícios claros da dexametasona. O senador Nelsinho Trade, que também é médico, fala sobre a busca de medicamentos para o tratamento da Covid-19. Mas adverte que ainda não existe nenhum estudo científico com sua eficácia conhecida mundialmente. O que se estão procurando fazer? Testando, essa é a expressão verdadeira, alguns medicamentos para poder diminuir a morbidade, ou seja, a mortalidade da doença diante da infestação que ela causa dentro do corpo humano. Então, a dexametasona, que é um corticoide, faz parte desse grupo de medicamentos que estão testando. Nelsinho Trade se recuperou da Covid-19 depois que seu resultado deu positivo em março. Eu digo a vocês o seguinte, ela realmente adoece, ela te joga para a cama. Ou seja, é algo realmente que te incapacita. E as recomendações? Não se tem outra melhor recomendação do que a proteção individual com o uso de máscaras, o hábito de lavar frequentemente as mãos com água e sabão, o uso de álcool gel e também a questão do isolamento social. Este infectologista, membro da Sociedade Brasileira de Infectologia, fala sobre a ação do medicamento e alerta sobre a automedicação que não deve ser usada na prevenção do vírus. Vale salientar que jamais esse corticoide tem que ser usado para prevenir a Covid, além do que ele deve só ser prescrito por um médico porque tem grandes efeitos colaterais. Pode levar a aumento da glicemia, sobretudo em pacientes diabéticos, alterar a pressão arterial da pessoa, pode desenvolver edema nas pessoas, bem como pode levar até a úlcera gástrica. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição. Basta acessar a nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e até a próxima.